Que alegria, né, irmãos, cantar a respeito da ressurreição do Senhor Jesus. Ele é realmente a nossa fonte de grande alegria. Eu estou muito feliz com o Senhor, porque essa semana eu estudei bastante a respeito da sua palavra, mais do que o normal, porque tinha duas mensagens para fazê-lo, mais os estudos de ontem na casa da irmã Irineia, que foi bênção. Estou muito feliz com a palavra do Senhor. É uma alegria muito grande estudar a palavra. Você não sabe o privilégio que tem de você poder estudar a palavra o tempo todo. É muito bom. Na verdade, eu sempre quis isso. A engenharia foi muito bom, sabe, ter estudado engenharia. Eu gostei de engenharia. Eu fui um bom aluno de engenharia, um ótimo aluno, aliás. Fui engenheiro durante 30 anos e sempre gostei de ser engenheiro. Não tenho nada contra engenheiro, não. Acho que é uma ótima profissão, mas 30 anos não me deu a alegria que eu tenho numa única vez de estudar a palavra. É muito bom estudar a palavra. Irmãos, eu estou também muito feliz com esta igreja. Eu me sinto orgulhoso de fazer parte dessa igreja. Vocês viram, as irmãs viram o trabalho que os homens fizeram? Trabalho que alguns homens da nossa igreja, eu me excluo dessa, não participei, mas os homens realmente fizeram um trabalho muito bonito. Eles só não trocaram o forro ainda, não foi culpa deles, não. Foram, segundo, problemas extras. Mas eles vão trocar o forro também, vai ficar cada vez mais bonito. Espero que para o casamento da Daiane e do Ivan, né? Espero que esteja bem bonito. Irmãos, realmente muito bom amá-los e conviver com os irmãos. Eu fiz uma coisa inusitada hoje, se você observou no seu boletim, eu fiz uma troca de mensagem. Na verdade, a mensagem que eu preguei pela manhã, no primeiro momento eu pregaria à noite, inclusive eu fiz toda a liturgia baseada nesse texto de 1 Coríntios capítulo 15, dos versos 20 a 28. Porém, eu resolvi mudar quase que em cima da hora, porque o texto que eu quero compartilhar com os irmãos hoje é o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versos de 1 a 8. Ele é um texto muito interessante. E o tema da nossa mensagem nesta noite é: como o passado e o futuro alimentam a nossa esperança no presente. Como o passado e o futuro alimentam a nossa esperança no presente. 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versos de 1 a 8. Antes de ler esse texto, eu quero compartilhar com os irmãos uma mensagem que eu recebi do meu amigo e irmão Denilson, que é o marido da nossa irmã Vivian, filho da nossa irmã Dulciene. Ele me passou essa mensagem no dia 22 de março. Nós trocamos algumas informações e mensagens ao longo da semana. Ele disse assim, a mensagem dele: bom dia, para refletir, e abre aspas, não se vive o passado, se vive o presente e o futuro. Porém, o passado nos faz entender o presente e nos dá um norte de como viver o futuro. Que seu dia seja de ricas bênçãos, Denilson. Ele talvez não esperaria que um dia eu fosse pregar sobre esse assunto, sobre esse tema, como o passado e o futuro alimentam a nossa esperança no presente. Leiamos o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versos de 1 a 8. Eu peço que os irmãos acompanhem a leitura. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos
que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Até aí o texto. Baixe sua cabeça, vamos orar. Querido Pai, nesta hora, como igreja, nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo-te, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia. Nós somos pecadores, Senhor. Nós somos falhos, nós somos limitados. Na maior parte do tempo, nós procuramos os nossos próprios interesses. Muitas vezes vivemos alienados à Tua vontade, alienados da Tua palavra. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor, nesta noite, quebrante o nosso coração. Quebranta as nossas vidas, ó Deus. Torna-nos humildes na Tua presença. Torna-nos, ó Deus, sensíveis à Tua palavra. Deus, nós queremos glorificar o Teu nome nesta noite. Queremos glorificar o Teu nome anunciando a Tua palavra com fidelidade e ouvindo a Tua palavra com atenção, com reverência e com temor. Queremos obedecer à Tua voz, queremos obedecer aos Teus mandamentos, queremos fazer a Tua vontade, queremos agradar o Teu coração. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Ó Deus, nós precisamos do poder do Teu Espírito Santo trabalhando nas nossas mentes e nos nossos corações. Alguns de nós, ó Deus, trazem angústias no coração. Alguns de nós trazem medo. Alguns de nós trazem pecados não confessados. Alguns de nós trazem até mesmo alegria, mas não uma alegria completa, baseada no Senhor e na Tua salvação. Ó Deus, tem misericórdia de cada um de nós. Todos nós somos pequenos, fracos, carentes da Tua graça e da Tua misericórdia. Fala conosco nesta noite, Senhor. Usa a Tua palavra como instrumento nas nossas vidas, ó Deus, para glorificar o Teu nome, para exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Compartilha, ó Deus, as riquezas do tesouro que há em Cristo Jesus. Abre os nossos olhos, abre o nosso coração principalmente, para que a Tua palavra produza muitos frutos através da nossa vida. Queremos, ó Deus, manifestar o fruto do Espírito Santo:
amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, amor, mansidão, domínio próprio. Deus, nós sabemos que contra essas coisas não há lei. Ela é fruto da ação do Teu Espírito na nossa vida. Por isso nós confessamos os nossos pecados nesta noite, já o fizemos anteriormente, o fazemos novamente agora, e pedindo que o Senhor perdoe os nossos pecados, e na confiança de que o Espírito do Senhor há de dirigir as nossas vidas, para sermos mais parecidos com o Teu Filho. Muito obrigado, ó Deus, pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Obrigado porque Ele venceu a morte, obrigado porque Ele venceu o pecado, Ele venceu Satanás, obrigado porque Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Teu amor, de luz, de alegria e de gozo espiritual. Obrigado, ó Deus, por esta igreja, obrigado pelas famílias que aqui se reúnem. Olha por nós, ó Deus, derrama sobre nós a Tua bênção, derrama a Tua bênção sobre cada família aqui representada. Abençoa os nossos casamentos, abençoa os nossos relacionamentos, abençoa a relação pai e filho, filho-pai, abençoa, ó Deus, os nossos trabalhos, abençoa, Senhor Deus, as nossas finanças, abençoa, Senhor Deus, os nossos celeiros, abençoa principalmente os nossos corações, que sejamos famílias estruturadas na Tua palavra, sejamos famílias, ó Deus, firmadas na Tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, torna-nos fortes para a glória do Teu nome. Torna-nos, ó Deus, humildes diante do Senhor e diante da Tua grandeza. Exalta o Teu nome através das nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje pela manhã eu falava a respeito de um grande fruto ou de uma grande consequência da ressurreição do Senhor Jesus, que é o vencer a morte. Ele venceu a morte, que é o nosso maior inimigo, mas está vencido. Mas ela não está completamente destruída. A morte ainda vai ser completamente destruída quando da nossa ressurreição na volta do Senhor Jesus Cristo. O reino de Deus já é uma realidade. O reino de Deus, ele começa na ressurreição do Senhor Jesus, as primícias da ressurreição. Foi muito bom, dona Olga, ouvi-la orando conforme a palavra. Muito bom ouvir isso. Nós temos que orar conforme a palavra. É uma boa prática. A partir do reino, o reino começa então com a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, e o reino termina quando da nossa ressurreição, da ressurreição dos servos do Senhor. E aí então o Senhor Jesus entrega o reino ao seu Deus e Pai, e Ele vai ser tudo em todos. Os discípulos, antes da ressurreição, e até mesmo no dia da ressurreição, nas primeiras horas da manhã, eles estavam ainda com temor em relação ao futuro, o temor da morte, mas eles sabiam que havia uma esperança no futuro. Se você abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 21, verso 4, você sabe disso. No novo céu e a nova terra, que é o assunto do capítulo 21, diz que Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Nós sabemos disso, nós temos esta esperança. Porém, muitas vezes nós temos atitudes incoerentes com o momento que nós vivemos hoje e com a expectativa desse futuro. Muitos de nós praticam um distanciamento do mundo presente. As pessoas, alguns crentes eu vejo, eles fogem do mundo, eles se subtraem do mundo. Eles pensam mais ou menos assim: bom, o mundo está de mal a pior, eu tenho a minha esperança que o Senhor Jesus vai voltar, então eu fico isoladinho aqui no meu canto, eu vivo a minha vida,
e eu praticamente me isolo de todas as relações familiares, relações comerciais, relações políticas, relações econômicas. Praticamente eu ignoro o mundo ao meu redor. Essa não é uma atitude bíblica, não é a atitude que o Senhor espera de nós. Nós temos muitas vezes uma espera, essa esperança, ou esse tempo de espera do tempo que virá, é uma espera inativa. Nós acreditamos que não precisamos fazer nada. Eu posso orar, eu leio a minha Bíblia, eu vou à igreja, eu dou o meu dízimo, eu canto na equipe de louvor, eu prego. Eu posso fazer algumas coisas que me tornam assim, na expectativa correta do reino que virá. Todas essas coisas são importantes, mas não é isso que a Bíblia também me ensina como uma espera coerente. Muitos ficam numa espera contemplativa. Não, eu preciso adorar no monte, eu preciso buscar o Senhor, e isso é muito bom, e isso é muito importante, mas não é isso que resume toda a nossa vida de expectativa do mundo que virá. A carta de 1 Pedro, ela tem o seguinte tema: o passado nos traz segurança, e do futuro vem a certeza da vida plena. O passado nos traz segurança, e o futuro vem da certeza de uma vida plena. Eu falei pela manhã também que a minha preocupação nesses dias, principalmente na parte da manhã e hoje à noite, era mostrar para os irmãos quais foram os resultados da ressurreição. No que a ressurreição implica na minha vida hoje? O que ela tem a ver comigo hoje? Simplesmente é um momento de cânticos, onde nós nos lembramos que o Senhor venceu, que o Senhor conquistou a morte, e nós cantamos, e daqui talvez uma semana a gente vai esquecendo desse período, a gente vai esquecendo desse momento meio religioso, desta Semana Santa, e a gente acaba caindo na mesmice, na rotina. Essa semana, algumas vezes, eu vi aquelas manifestações religiosas que nós temos na Semana Santa, pelo mundo afora, inclusive no nosso Brasil, e eu fico pensando, quanto disso é religiosidade vã, religiosidade que não leva a nada, religiosidade que não muda a vida das pessoas a partir da segunda-feira. Eu creio que nós, como crentes, evangélicos, protestantes, reformados, presbiterianos, muitas vezes também incorremos em erros semelhantes. O contexto da carta a carta de Pedro, o contexto que aqueles irmãos viviam, Pedro está escrevendo uma carta para uma região que é hoje a atual Turquia, era uma região norte, o norte da Turquia, norte da Ásia. E o contexto era o seguinte: eles estavam sob o governo romano, e o governo romano, ele não era um governo agradável, ele era bom para os romanos, que moravam em Roma, mas ele não era tão bom para aqueles que eram dominados por eles. Havia um autoritarismo imperial, não havia eleição, não havia democracia, ninguém podia ir para a praça reclamar, e ninguém podia colocar no Facebook que você era contra determinado governador, você não podia fazer isso, você não tinha essa liberdade. Havia também uma grande selvageria no Império Romano, havia muita morte, muita violência, as pessoas não tinham direitos humanos, não tinha nada disso que a gente conhece hoje. Havia fanatismo religioso, havia um grande misticismo, que também muito parecido com o tempo que nós vivemos hoje. Depravação cultural, também parecido com o que a gente vê hoje, né? A sociedade querendo fazer-nos acreditar que não há nada demais em meninas pequenas convivendo com homens adultos nus. Algo que eles querem que a gente acredite que seja natural. Essa é uma depravação cultural. O Império Romano, na época que Pedro escreve a sua carta, por volta do início da década de 60, não era muito diferente de hoje. Havia também, o que não ocorre no nosso contexto aqui no Brasil, perseguição aos cristãos. Os cristãos eram perseguidos tanto por judeus como por gentios.
Esse era o contexto dos nossos irmãos para quem Pedro escreve a sua carta. Então, era uma situação difícil e que causava naqueles crentes, porque eles olhavam para trás, Jesus já havia ressuscitado, mas já havia 30 e poucos anos dessa ressurreição. Eles olhavam para trás e eles tinham um grande desânimo. Muitas vezes, essa situação os desanimava. Eram muitos problemas, eram muitas as pressões da sociedade, pressões políticas, pressões econômicas. Eram pessoas, na sua grande maioria, pessoas muito pobres, às quais Pedro estava escrevendo. E também havia uma dúvida da volta de Cristo. Será que Cristo voltaria mesmo? Nós estamos passando por todas essas lutas, essas dificuldades, e onde que está o Cristo que viria realmente nos libertar de toda esta confusão? Veja que no verso 1, Pedro está falando que nós somos eleitos, porém forasteiros e dispersos. Deixa eu voltar para a carta de Pedro, 1 Pedro capítulo 1, eu quero que você também olhe isso. É interessante esses dois termos, eleitos e forasteiros, porque a palavra eleito, ela é uma palavra de dignidade, de nobreza. Ela está falando assim, olha, vocês são eleitos de Deus, vocês foram escolhidos por Deus, e Deus os escolheu por sua livre graça, amor, Ele decidiu salvar um povo como vocês. Então, diante de Deus, vocês têm valor, vocês têm dignidade, porque Ele os escolheu salvar, não porque vocês têm algum mérito em si mesmos. Por outro lado, ele está falando assim, vocês são forasteiros, ou seja, vocês são estrangeiros, vocês são forasteiros da dispersão. Sabe o que significa isso? Aqueles irmãos estavam espalhados no meio de uma sociedade que não os aceitava, que não os amava, que não os apoiava. Era muito difícil ser cristão no primeiro século, naquele Império Romano, era muito difícil. Você tinha dificuldades de todos os lados. Então, a palavra que Pedro está trazendo para aqueles irmãos, olha, vocês têm que se considerar eleitos por Deus, mas de uma certa forma vocês são forasteiros, vocês são estrangeiros, numa terra estranha, e vocês estão espalhados aí, ou seja, vocês não são deste mundo, vocês não são desta sociedade, vocês vão passar por essas tensões mesmo. Vocês, inclusive, são a luz do mundo e o sal da terra. Vocês vão estar num contexto como esse, é a realidade. Vocês são a semente da mulher, vocês são os descendentes de Abraão, vocês são aqueles por quem Cristo morreu naquela cruz, e vocês vão viver num mundo que não vai aceitá-los. O estilo de vida de vocês, as ideias de vocês, a doutrina de vocês não vai ser aceita pelo mundo, não vai ser aceita. Meu irmão, quando uma igreja moderna, ela começa a querer ser bem vista pelo mundo, aceita pelo mundo, é o começo da sua decadência. Porque a mensagem que nós temos, ela não é uma mensagem politicamente agradável, correta. Ela não é uma mensagem que faz bem aos ouvidos das pessoas. Porque nós começamos com a palavra, você é um pecador. Você é um injusto. Você é um rebelde contra o reino de Deus. É essa mensagem que nós começamos assim, para depois falarmos, olha, você está perdido, você está caminhando para o inferno, mas eu tenho uma grande notícia para você. Deus, aquele que foi ofendido por você, Ele mandou o seu filho, aquilo que Ele tinha de melhor, para morrer no teu lugar. Ele te amou, com um amor inexplicável, um amor que não tem paralelo, nem o amor de uma mãe por um filho, nem o amor de um pai por um filho, ou de um marido pela esposa. Não há amor nos relacionamentos humanos que se compare ao amor de Deus por você. Então, Deus enviou o seu Filho. O que você precisa fazer? Se arrepender dos seus pecados e crer no Evangelho, nessas boas notícias. Essa é a mensagem.
Mas Pedro ainda fala uma coisa mais interessante para aqueles irmãos e que tem muito a ver conosco. A Trindade está a nosso favor. A Trindade está trabalhando por aqueles irmãos. Veja o verso 2. Ele repete: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Quando você fala em pré-conhecimento de Deus em relação ao seu povo, você precisa tomar um certo cuidado, você precisa entender o que é Deus conhecer o seu povo de antemão. Não é que Deus lá na eternidade olhou para o futuro e viu assim: olha, o Rogério ele vai crer em mim, ele vai ter fé em mim, o João, o César, a dona Olga, eles vão crer em mim. Então Deus olhou lá no passado para nós aqui, no futuro dele, olhou por um binóculo de consciência que ele olhava lá para o futuro e viu: eles vão crer, e por isso eu vou salvá-los, e por isso eu vou amá-los. Não, não é esse o conceito. O conceito que vem já do Antigo Testamento é: Deus escolheu nos amar antes da fundação do mundo. Deus nos elegeu, o Pai fez isso, Ele amou-nos, a cada um de nós. Pedro está escrevendo isso para aqueles irmãos lá por volta da década de 60. Mas não só isso, ele diz também logo a seguir: em santificação do Espírito. Não só o Pai nos amou desde a eternidade, não só o Pai nos escolheu, mas o Espírito está nos separando. Ele separou os escolhidos pelo Pai. A palavra santificação no Antigo Testamento, ela tinha esse conceito: nós somos separados de um mundo rebelde ao Criador. Israel era santa nesse sentido, ela foi separada como nação. Nós, como crentes em Cristo, também somos separados do mundo. Quando o Espírito Santo vem habitar em nós, ele nos separa do mundo. Então nós somos santos por isso, não é porque você é perfeito, não é o conceito católico de santo. Quando você fala para um católico que fulano é santo, ele está pensando assim: o camarada é perfeito, ele não erra em nada, ele não comete nenhum pecado. Não é esse o sentido bíblico. O sentido bíblico é: nós somos separados por Deus. Mas há um outro processo. O Espírito Santo também está nos santificando, a cada um de nós. Ele está fazendo um processo de purificação da nossa natureza pecaminosa e nos tornando a cada dia, parecidos com o seu Filho Jesus Cristo. Então veja, são obras que a Trindade está fazendo pelo seu povo, pelos escolhidos, pelos eleitos. Mas não só isso, o Filho é designado como aquele que deve obedecer e derramar seu sangue para salvar esses eleitos. E aqui eu quero parar um pouquinho mais de tempo. Quando você vê o final do versículo 2, você lê o seguinte. Então, eu li a primeira parte do verso 2, eu estou falando para vocês: o Pai está trabalhando em seu favor, o Espírito Santo está santificando você, e agora, o Senhor Jesus entra, onde? Para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. É uma frase meia estranha, ela é meia estranha, inclusive no grego, ela também é estranha, é uma frase não muito comum, mas só que no grego você consegue entender melhor do que no português. O português ela é complicada, mas obediência de quem aqui? É eu que tenho que abençoar? E o que é essa aspersão do sangue de Jesus? Aspersão me lembra batismo, aspersão por água. O que significa essa expressão aqui? Significa que, na verdade, o Filho, o Senhor Jesus Cristo, ele foi designado por Deus para obedecer ao Pai e ter uma vida de obediência à lei. Então ele teve uma vida de obediência perfeita, a tal ponto que ele derrama o seu sangue para salvar-nos. Então a ação aqui não é nossa, essa ação aqui não é minha, obediência. Quando a gente lê obediência, o que você logo lembra? Eu acho que eu tenho que obedecer alguma coisa relacionada à aspersão do sangue de Jesus, e fica confuso.
Mas, na verdade, o que ele está querendo dizer é o seguinte: o Senhor Jesus foi obediente a tal ponto que ele derramou o seu sangue para salvar-nos. Por quê? Senão, o amor do Pai e o processo de santificação do Espírito não teriam como ser concretizados. O sacrifício do Senhor Jesus Cristo, ao morrer por nós, ele fecha o trabalho da Trindade. Então, veja que a Trindade ela está trabalhando em prol da minha e da tua salvação. Então, veja onde que Pedro está querendo chegar. Ele está querendo mostrar assim, olha, você pode estar passando por situações difíceis, você pode estar sendo apertado, você pode estar sendo perseguido, você pode estar sendo machucado pela pobreza, você pode estar sendo machucado pelas circunstâncias, você pode estar sendo machucado pela sua família, mas a Trindade está trabalhando em prol de você. O Senhor Deus, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, eles todos estão trabalhando para a sua salvação. Então, olha o que significa a sua eleição. Olha o que significa você ser filho de Deus. Isso é muito importante. Ou seja, ele estava falando assim para aqueles irmãos: vocês têm tudo e ao mesmo tempo não têm nada. Pelo lado do mundo, pelo lado da sociedade onde vocês vivem, vocês não têm nada, vocês estão apertados de todos os lados. Mas vocês têm tudo, porque vocês têm o amor do Deus Trino em prol de vocês. Para o mundo, vocês são escória. Era isso? Era assim que eram considerados os discípulos de Jesus, lá na década de 60, do início da nossa era. Mas para Deus, vocês são príncipes. Vocês estão sendo preparados para serem príncipes no reino dele. A mesma coisa se aplica a nós, meus irmãos, não mudou a mensagem. Para o mundo, muitas vezes, nós temos grandes dificuldades, não somos aceitos, não somos bem vistos, somos taxados de estranhos, esquisitos, somos taxados de antiquados, de atrasados, somos chamados de ignorantes muitas vezes. Esses crentes, coitados, eles estão vivendo numa situação, parece que é lá de 300 anos atrás. Como que eles estão falando lá de Abraão, meu Deus do céu, quantos anos Abraão viveu? Mas para o nosso Deus, Ele nos considera como seus filhos amados, como seus príncipes, como seus herdeiros, como aqueles a quem Ele está trabalhando de forma sistemática, poderosa e amorosa em nosso favor. Então, a gente viu nesse versículo, verso 2, que a Trindade trabalha a nosso favor. Agora, dos versos de 3 a 6, nós vamos ver o fundamento da nossa alegria. E aí eu quero começar a tornar a coisa um pouquinho mais para os nossos dias. Aonde que está baseada, meu irmão, a tua alegria hoje? Eu nem sei se você está alegre ou não. A alegria na Bíblia, ela não é um sentimento decorrente de que quando todas as coisas estão bem. Não é. Tanto é que o apóstolo Paulo, preso, escrevendo algumas das suas cartas, principalmente a carta aos Filipenses, ele fala muito que está cheio de alegria. Mas como que alguém cheio de alegria está preso? E talvez podendo perder a vida em alguns dias. Então a alegria que a Bíblia fala é uma alegria fruto do Espírito. Não é uma alegria que depende das minhas circunstâncias. Se as coisas estão bem, se a minha conta está positiva, está azul, se a minha saúde está bem, se o relacionamento familiar está ok. A alegria bíblica, ela não significa isso. Então, eu quero falar com os irmãos, do verso 3 ao verso 6, a respeito dos fundamentos da nossa alegria. Mas antes disso, eu quero que você olhe o verso 6. Olha o que diz o verso 6. Ele diz assim: nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações. Você quer começar a entender a alegria bíblica? Olha para um versículo desse, você para nele um pouco.
Mas peraí, exultar, o verbo exultar significa tenha muita alegria, salte de alegria, seja muito alegre. Isso é a expressão do verbo exultar. Ele não simplesmente está falando assim, sejam alegres. Não, nisso exultais. Então ele está falando de alguma coisa lá que ele falou antes, nisso vocês exultem, alegrem-se nisso. Por quê? Porque embora, então está acontecendo alguma coisa que não é motivo para você ter alegria. E qual era a coisa que estava acontecendo? No presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Eu vou voltar nesse verso mais na frente, eu só quero mostrar para os irmãos que o que ele vai falar agora é alguma coisa não muito comum. É uma coisa até certo ponto contraditória. Como é que você pode estar passando por várias provações e você ter grande exultação, grande alegria em alguma outra coisa? O que seria essa outra coisa? Esse nisso, é o fundamento da exultação que está descrito nos versos de 3 a 5. Então, nós precisamos entender o que ele está falando dos versos 3 a 5. Bom, no verso 3, logo no início, ele diz assim, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, primeiro, por que ele começa com esse bendito? A palavra bendito, ela é muito parecida com a nossa palavra elogio, ela vem do verbo eulogel, que vem de elogiar. Quando você fala bendito na Bíblia, você está falando, eu estou falando bem dessa pessoa, que ela seja muito bem vista, que seja falado muito bem dela. Isso é o bendito. É a mesma raiz da palavra no grego para o nosso elogio, elogel. Eu elogio alguém. O que eu estou fazendo? Eu estou falando bem do Thomas. Eu estou elogiando o Thomas. Estou elogel o Thomas. Então, bendito seja o Thomas. Por que Pedro está falando isso? Porque ele acabou de falar que a Trindade está fazendo tudo isso por nós. Então, bendito seja Deus, porque está fazendo tudo isso por nós. Mas ele não para aí. Ele diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele nos fez nascer de novo. Para aqueles irmãos que estavam de manhã, vocês vão lembrar o que eu falei, mas para aqueles que não estão, eu vou dar uma palhinha daquilo que eu falei na parte da manhã. Nós vivemos, meus irmãos, numa sobreposição de eras. Nós vivemos o fim da era que começa com Adão, que termina em morte. É uma era em decadência. É uma era do pecado, da rebelião. Esse é o mundo que eu e você vivemos. Por isso nós morreremos. A morte é o final desta era. Por outro lado, quando o Senhor Jesus Cristo ressuscita dentre os mortos, e quando no Pentecostes ele derrama o seu Espírito sobre a igreja, nós começamos a era vindoura, nós começamos uma nova era, a era do Espírito. Então, nós estamos assim, vivendo uma era que está terminando, e estamos vivendo uma era que está começando. E começou quando? Quando da ressurreição e ascensão do Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos as duas eras ao mesmo tempo como crentes. Quando a Bíblia diz que Ele me regenerou, Ele criou em você uma nova natureza, que não tem nada a ver com a sua natureza anterior. Por isso que o próprio Paulo, ele diz, em 2 Coríntios 5,17, é um versículo que você conhece, ele diz assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Mas você é uma nova criatura vivendo num mundo velho. Mas ele está dizendo assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança. Ele nos fez novos.
Ele te deu a capacidade de viver de uma forma diferente num mundo velho, num mundo que está em extinção, num mundo de céu e terra que está preparado para o fogo inextinguível. Esse mundo vai ser destruído pelo fogo, esse mundo vai ser restaurado. Essa sociedade onde que a gente vive, ela vai ser destruída. Os poderosos desta terra vão ser destruídos. Os donos do poder hoje, político, financeiro, eles vão ser destruídos pela vinda do Senhor. Você, mesmo humilde, mesmo vivendo numa situação tão difícil, ele está dizendo, você foi regenerado por Deus, você tem a garantia de viver uma nova criação. Há um paradoxo aí. Ele está falando, vocês passam por provações, vocês são forasteiros, vocês são dispersos, vocês são pequeninos, vocês vivem lutando contra uma natureza carnal, pecaminosa, mas alegrem-se não porque vocês estão olhando para as circunstâncias, mas alegrem-se por aquilo que Deus está fazendo na vida de vocês. Veja que há 3 aspectos dessa regeneração. Fique de olho no verso de número 3. Primeiro aspecto dessa regeneração: você foi regenerado para uma viva esperança. Quando a Bíblia fala, meu irmão, de esperança, ela não está falando aquela esperança que normalmente as pessoas falam hoje. Se eu perguntar assim para você, e aí, como é que vai ser até o final do ano? Eu espero que vai ser bem, que vai ser bom. Como é que vai ser o seu novo emprego? Eu espero que vai ser bom. Ivan e Daiane, como é que vai ser o casamento? Eu espero que vai ser bom. Eu espero que vai ser bom. Essa esperança que nós estamos acostumados a ouvir, é uma esperança assim, eu tenho uma expectativa, eu não tenho certeza se vai ser bom, eu acho que vai ser, mas a minha expectativa é essa, eu torço para que dê certo. Quando a Bíblia fala de esperança, ela não fala nesse sentido. Quando a Bíblia fala em esperança, ela fala assim, é convicto, eu tenho certeza que vai acontecer. Então, quando eu falo que eu fui regenerado, ou eu estou sendo regenerado para uma viva esperança, é alguma coisa muito certa que está me aguardando. E ela é viva, ela não é morta. Não é uma esperança que eu tenho hoje, amanhã eu não acordo bem, eu acordo meio desanimado, acontece uma coisa hoje à noite que tira a minha alegria, eu sou assaltado hoje à noite, eu perdi toda a minha esperança. Não é esse tipo de esperança. É uma esperança de convicção, viva, não é qualquer esperança. E outra coisa, essa regeneração, ela vem através da ressurreição de Cristo, é o que o versículo 3 está me dizendo. É a segunda característica, o segundo aspecto dessa regeneração. Eu falei hoje pela manhã, era muito importante isso, porque o Senhor Jesus ressuscitou, eu posso ter esperança no amanhã. Nós cantamos isso. A equipe de louvor, de forma muito sábia, e de forma até saudosista, porque eu revi alguns cânticos muito antigos, ela escolheu de forma bela uma verdade. Porque Cristo ressuscitou, eu posso crer no amanhã. Se Jesus não houvesse ressuscitado, não havia regeneração alguma. Não teria sentido. E mais, outro aspecto, o terceiro aspecto, que está no verso 3. Ele nos ressuscitou para, aliás, já está no verso 4, para uma herança. Você sabe o conceito de herança, não preciso te explicar. Mas essa herança, ela é um pouquinho diferente da herança que talvez alguns de nós recebam. Talvez poucos aqui, né? Essa herança é uma herança de aspectos diferentes. Nós vamos vê-la daqui a pouquinho. Portanto, meu irmão, o que eu aprendo até agora com esse texto? Passado e futuro alimentam a alegria do crente no presente. Ele está falando de coisas que Deus já fez por mim no passado, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, mas ele também está falando de um futuro, de uma esperança garantida. Então, o passado, ele me dá a convicção de que o meu futuro vai ser de grande alegria, de grande esperança. Isso move a minha alegria hoje.
Isso faz com que a minha alegria não dependa das circunstâncias da minha vida. No passado está a ressurreição de Cristo, como garantia da nossa própria ressurreição. No futuro está a nossa herança. E a nossa herança, meu irmão, é uma herança extraordinária. É o que nós conhecemos na teologia como herança escatológica. Por que herança escatológica? Porque escatologia significa o estudo das últimas coisas, ou o estudo dos últimos dias. Embora a gente olhe ainda para um futuro distante, mas o conceito bíblico é que aqueles valores nós começamos a viver agora. A nossa herança já é desfrutada agora. Eu e você já podemos desfrutar de parte desta herança. Eu falei pela manhã, como membros da velha ordem, do velho mundo, da natureza em Adão, nós ainda temos algumas dificuldades. Por exemplo, lutamos contra o pecado, lutamos contra as doenças, as dificuldades, e também tem alguma coisa nos esperando no fim desta era. Qual que é? A morte. Ela já é nossa. É uma questão de... ela vai chegar. Nós só estamos aguardando o dia dela. Mas, como nós somos participantes da nova era em Cristo, porque quando o Senhor Jesus ressurge dentre os mortos, Ele me dá essa capacidade de estar colocado em Cristo, eu também faço parte da nova criação. Por isso eu recebo o Espírito Santo como penhor, como selo, da herança que eu já tenho. Então eu já começo a viver os valores do reino futuro, do reino vindouro. Então, assim como tenho a morte como certa da velha criação, eu também tenho como certo a ressurreição da nova criação. A ressurreição é minha, é sua. Você não precisa viver apavorado por causa da morte. Ela é garantida para você. E onde que está essa garantia? Na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele garante isso porque Ele viveu de novo. E viveu de novo para não morrer mais. E Ele dá esse privilégio para aqueles que estão em Cristo. Não é para todos, é para aqueles que estão em Cristo. Agora, como que é essa herança? Veja o verso 4. Ela é incorruptível, ela é sem mácula, ela é imarcessível. A palavra não usada mais no português, que ela significa não murcha, não perde o brilho, não perde o vigor. É isso que significa. Reservada nos céus para vós outros. Então, o que ele está falando dessa herança? O prêmio que a graça de Deus conquistou para mim e para você. O que ele fala dessa herança? Ela é imortal ou incorruptível. Essa herança, ela não se corrompe, ela não se deteriora. Não é igual a herança que a gente recebe, por exemplo, de um carro, de uma casa, ou de valores em espécie, de investimentos. Todos eles se estragam com o passar do tempo. Todos eles envelhecem, todos eles se corrompem. O que ele está falando aqui é que a herança que nós temos, ela é imortal e ela é incorruptível. A outra palavra é sem mácula, significa incontaminável. Esta herança não tem mancha, ela não se contamina. Muitas das heranças que nós recebemos, e alguns, você sabe pela história da humanidade, alguns recebem herança, e é uma herança contaminada, é uma herança que traz maldição para a vida daquela família. Eu trabalhei durante um tempo numa multinacional em São Bernardo do Campo, e os irmãos já devem ter ouvido, grandes empresas multinacionais em São Bernardo do Campo, quando o camarada aposenta, eles recebem muito dinheiro, principalmente dependendo do seu cargo. Porque eles, além dos direitos trabalhistas que você tem, como fundo de garantia, que mais que fundo de garantia? A rescisão contratual, aquela coisa toda, você tem também, eles dão prêmios, ou eles dão aquela aposentadoria,
Esqueci. Como é que chama? Não, não é previdência privada, é aquela aposentadoria. Não, também não. É como se ele estivesse te aposentando. Para te aposentar, ele te dá um prêmio muito grande. Então, nas empresas do ABC, o camarada recebe muito dinheiro. Por exemplo, você trabalhou 30 anos na empresa, você recebe 30 salários seus. 30 salários seus, porque eles querem que você aposente. Tem um nome, eu esqueci agora. Isso, é isso aí mesmo, demissão voluntária. Então, eu conversando lá com alguns amigos daquela empresa alemã, eu estava falando, puxa vida, rapaz, fulano aposentou, recebeu tudo aquilo, é muito dinheiro, hein? Aí o meu chefe, ele estava contando para mim, ele já tinha 30 anos de ABC, ele falou assim, olha, você sabe que a maioria, esse dinheiro é uma desgraça. O camarada recebe de repente hoje, o que é muito dinheiro hoje? 300 mil reais talvez seja muito dinheiro. Não é muito não, mas para alguns é. 300 mil reais. Aí sabe o que o cara faz? O cara compra o carrão, aí ele começa a trair a mulher, ele arruma amante, ele começa a ir para a festa, ele começa a viajar. Olha, em pouco tempo, 2, 3 anos, o cara perdeu a mulher, perdeu os filhos, perdeu o dinheiro, perdeu tudo, perdeu a saúde, perdeu tudo. Volta na miséria. Ele falou, isso é a coisa mais comum que acontece aqui no ABC, aqui em São Bernardo do Campo. Eu falei, é mesmo? Não é. Então, para muita gente, receber um monte de dinheiro de uma vez só, nem sempre é bom. Essas coisas, às vezes, vêm contaminadas. Mas essa herança de que Pedro está falando, ela não tem contaminação nenhuma. Não há mal nenhum, não há pecado nenhum, não há nenhuma mancha. É isso que significa sem mácula. E tem mais. Essa herança, ela é inapagável, ela não perde o brilho, ela não perde o esplendor. A gente que é um pouquinho mais de idade, não vou querer dizer um pouquinho mais velho, né? A gente que caminhou um pouco mais, a gente olha para o tempo que a gente tinha 20, 25 anos, né, Samuel? A gente olha, caramba, eu tinha força, eu tinha vigor, né, dona Olga? Tinha aquela beleza, né? A gente olha para o que aconteceu? Envelheci, estou ficando velho, os meus músculos já não são mais os mesmos, né? A gente vai vendo que a nossa vida vai perdendo brilho. Os nossos olhos já não enxergam tão bem. Isso é natural, viu, meus irmãos mais jovens? Vai acontecer com vocês também, embora às vezes a gente, quando é jovem, não acredite nessas coisas. Mas essa herança, ele está falando assim, essa herança que nos aguarda, ela não perde o brilho, ela é inapagável, ela não murcha. A palavra imarcessível, ela significa isso, alguma coisa que não murcha. Não perde o brilho, não perde o vigor, é isso que nos aguarda, é essa a nossa herança. Agora, tem uma palavrinha aqui, que ela é muito interessante. No verso 4, na segunda parte, ele fala que essa herança, ela é reservada nos céus para nós outros, ela é reservada. E no verso 5, ele começa assim, que sois guardados, aí ele está falando da gente, os crentes, vocês são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. É uma coisa interessante, embora ele use aqui, o tradutor, ele usou duas palavras diferentes, reservada e guardada, mas no original é a mesma palavra. Ele está dizendo, e as duas estão num tempo do verbo, que significa que nós não podemos fazer nada. Você não pode fazer nada por isso. Não só a herança, ela é reservada, e você não faz nada para reservar essa herança, assim como você é guardado, e você não faz nada para ser guardado. Quem está fazendo essa obra? O próprio Deus Trino. Ele está nos guardando, nos reservando. Então, a herança está guardada para nós lá no céu, e nós estamos sendo guardados para a nossa herança. Olha que coisa interessante. Não adianta só ter uma herança guardada lá no céu para mim. Se você e eu não formos também protegidos por Deus, reservados, guardados, conservados, se eu e você não formos, nós não vamos atingir aquela herança.
Então o que ele está falando para mim e para você? Olha, não depende de você. Alegre-se nisso, porque Ele está guardando a tua vida, Ele está reservando, Ele está protegendo você para que você alcance aquela herança. Não sei se você percebe isso, meu irmão, mas o texto que Pedro está nos dizendo, ele fala assim, olha, Deus Ele te protege de tudo quanto é jeito. Ele te segura, Ele te guarda, ele pega você pela mão, é como diz aquela passagem lá no Antigo Testamento, Ele pega a gente na mão como Ele pega o oceano, todos os oceanos do mundo, Ele pega na palma da mão, na conchinha da mão. Esse é o nosso Deus. Agora você acha que Ele tem a capacidade de pôr na conchinha da mão todos os oceanos do mundo, e Ele não tem capacidade de guardar e proteger a tua vida? Não dá para se alegrar com um Deus desse, meu irmão? Não dá para você exultar em alegria com um Deus desse? Não dá para você ficar satisfeito com um Deus desse? Você pode estar passando a dificuldade que for, Ele é a tua alegria, porque Ele é a verdadeira esperança do nosso coração. Ele está guardando tudo isso para nós, Ele está guardando você para essa herança. Ele guarda a tua herança e ainda guarda você para receber a herança. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus a quem você adora. E no poder de Deus, né? Algumas características mais dessa nossa herança. Olha o que ele fala aí. Para uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus. Quando a Bíblia fala em poder de Deus, a própria palavra ali é uma palavra forte no grego. Porque ela está falando assim, é o poder, é o mesmo poder que criou todas as coisas, é o mesmo poder que falou assim, haja luz e houve luz, haja alguma coisa e houve alguma coisa, haja o universo e todas as coisas foram criadas. Esse poder que Deus tem, é o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, é o que você vai ver em Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, o mesmo poder de Deus que ressurgiu Jesus dentre os mortos, esse é o mesmo poder que guarda você, a mim, a nossa herança. Nós não estamos sendo guardados pelo exército norte-americano, não. Nós não estamos sendo guardados pelas bombas atômicas dos Estados Unidos, não. Nós estamos sendo guardados por um poder muito, mas muito maior que tudo isso. E mais, ele fala assim, no poder de Deus, por meio da fé. Aí você fala assim, está aí, a minha parte está aí. É a minha fé. Só que a Bíblia fala que a fé é um dom de Deus. A fé que você tem, e você só está sentado aqui nesta noite, você só vem vindo para a igreja há muito tempo ou há pouco tempo, porque Deus implantou a fé, ou Ele deu a fé para você, no seu coração. Não foi você que um dia ficou mais esperto que os outros e falou assim, agora eu entendi, agora eu tenho fé. Não, Ele te deu essa fé. Então é por meio da fé que Ele faz isso no nosso coração. E para uma salvação que está preparada, veja aí o que diz no final do verso 5, para a salvação preparada. O Senhor Jesus, nós cantamos isso hoje, Ele está preparando moradas, Ele está preparando a nossa salvação está sendo preparada. Alegre-se nisso, irmão, nisso exultais, tudo isso é segurança. Pedro está falando isso para irmãos que estão sofrendo, que muitas vezes estão desanimados, que estão preocupados com o futuro, irmãos que estão preocupados com aquilo que pode vir a acontecer amanhã, irmãos que estão preocupados, por que Jesus não vem logo, será que Ele esqueceu da gente? Tenha confiança, Ele, aquele que preparou todas as coisas, aquele que criou o universo, Ele está preparando a sua salvação, Ele vai cuidar da tua vida hoje, é segurança. Portanto, a conclusão é, essa herança é o
pleno cumprimento da salvação, pela ressurreição física em um novo cosmos criado, um novo mundo criado. Meu irmão, é importante que você entenda isso. Ao longo da semana, estudando esses textos, eu fiquei encantado, eu fiquei maravilhado, eu me alegrava sozinho com esse texto. Eu já sabia de algumas dessas verdades, mas a palavra me deixou com muito mais esperança e muito mais alegria. Você faz parte de uma nova criação. Você é uma nova criatura. Você vive as realidades do reino de Deus aqui nesse mundo. O que acontece comigo e com muitos de vocês? Nós somos bombardeados por essa velha criação o tempo todo. Você ouve más notícias o tempo todo. Você ouve filosofias, ideias mundanas o tempo todo. Você enche a sua mente e o seu coração de avaliações de economistas, de políticos, de especialistas, de sociólogos. O tempo todo você está ouvindo isso. Isso para não dizer quando você assiste novelas mundanas, quando você assiste filmes indecentes, quando você lê literatura que não presta, quando você segue os conselhos de amigos, que de amigos não tem nada, você recebe interpretação da vida, do mundo, o tempo todo, meu irmão. Essa velha criação, ela causa no seu coração instabilidade, insegurança, falta de fé. Ela causa tristeza no seu coração. Já viu aquele dia que você, como crente no Senhor Jesus, você acorda num dia e fala assim, eu não sei por que eu estou triste hoje. Eu não sei, eu não consigo entender por que eu levantei tão triste hoje. Talvez porque você passou a noite toda ouvindo um monte de especialistas em tristeza, em morte, de um mundo que está morrendo. E eu não estou dizendo com isso que você tem que ser alienado do mundo que está ao redor. Não! Eu não estou falando que você não tem que ouvir os especialistas desta era. Não estou falando isso. Mas eu estou falando que você tem que olhar todas as notícias pelos óculos da palavra de Deus. Ela que interpreta a vida, ela que interpreta o que o economista fala, que o sociólogo fala, que o filósofo fala, que o político promete. É na Escritura que você tem que interpretar todas as coisas que enchem a sua mente e o seu coração, porque senão, meu irmão, você vai sucumbir, porque senão você não vai experimentar a alegria espiritual de ter a salvação em Cristo Jesus. Você só vai experimentar essa alegria quando você estiver cheio da palavra. A palavra de Deus, ela enche a nossa vida de alegria. E nós honramos a palavra quando nós a lemos, quando nós a estudamos, quando nós a reverenciamos. Nós glorificamos a Deus e somos edificados pela palavra de Deus. Não tenha dúvida disso. Agora, se você passa a semana toda, você vê filme, você vê novela, você vai no teatro, você vai ao cinema, você vai no campo de futebol, você vê lá os caras falando palavrão, um atrás do outro, você ouve o seu vizinho, você ouve o seu colega de trabalho, você passa a semana toda ouvindo a interpretação de um mundo morto, de morte, 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 morte. Aí você chega no domingo e fala assim, bom, hoje é dia de eu ir ao culto, hoje eu vou ao culto. Aí você vem aqui, os irmãos cantam, ensaiam, hinos maravilhosos, e você canta e fala assim, eu não sei porquê, mas eu não estou sentindo alegria. Não vai sentir mesmo, porque você passou a semana toda sendo alimentado por um mundo morto, morto. E o que o apóstolo Pedro está falando para aqueles nossos irmãos que passavam lutas terríveis? Olha, o Deus Trino está fazendo grandes coisas na sua vida, meu irmão. Você tem uma herança bendita. Você pode ter certeza, o pleno cumprimento da salvação pela ressurreição física de um novo mundo, que é a realidade que eu e você podemos viver. Agora a gente chega no verso 6, que eu tinha falado para vocês que eu voltaria nele. Nisso exultais. Você está entendendo agora o nisso exultais? Nisso exultais.
embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. O fundamento desta exultação é: Ele nos regenerou. Você tem uma nova natureza em você, meu irmão. Você pensa que isso é pouco? Isso é muito, muito importante. Ele reservou uma herança no céu para você. Ela está perfeitamente guardada. Nós estamos sendo guardados para ela. O futuro está sustentando a tua alegria no presente. Ele está falando ali de, como é que ele fala? Breves momentos de tribulação, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. É gozado que Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, verso 17, ele fala assim: a nossa leve e momentânea tribulação. Graças a Deus que é Pedro e Paulo que estão falando isso, porque se eu falasse isso para vocês, alguns de vocês poderiam falar assim para mim: ah, Pedro, a tua vida é tranquila, a tua vida é sossegada, por isso que você está falando que é leve e momentânea tribulação, porque a minha não é não. Amanhã cedo você não sabe o que eu vou passar lá naquela escola, você não sabe o que eu vou passar naquele serviço, você não conhece o meu chefe, você não conhece a minha mulher, você não conhece o meu marido, você não conhece os filhos que eu tenho. A gente não é assim, meu irmão. A gente não pensa exatamente dessa forma. Mas o apóstolo Paulo, ele tinha sido chicoteado, ele saía correndo de uma cidade para outra apedrejado, os caras queriam matá-lo o tempo todo. Ele era abandonado por João Marcos, amigos o abandonavam, ele era escorraçado em cada lugar que ele vivia, ele sabia que o tempo de vida dele era curto. Você acha que a vida dele era melhor do que a sua? Você acha? E ele fala assim: a nossa leve e momentânea tribulação. Por que ele fala isso? Por que Pedro, que também não teve vida fácil, e se você não sabe, pela tradição, não é a Bíblia que fala isso, mas Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, ele foi morto desta forma, por amor a Cristo. Por que ele fala leve e momentânea tribulação? Por que Pedro fala aqui, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações? Porque eles estão olhando para o futuro, meu irmão. Eles estão olhando para o que a gente tem na frente. Isso que a gente passa hoje, dificuldade com o filho, dificuldade com o cônjuge, dificuldade financeira, dificuldade no trabalho, é muito pouco perto do que nós vamos ter de glorioso no futuro. É assim que você tem que enxergar a vida. É difícil, dói. Nós não somos alienados, dor é dor, pecado é pecado, mal é mal. Isso machuca a gente chora, a gente geme, a gente pede para o irmão, me ajuda, ora por mim, me apoia, eu preciso da tua ajuda. É duro, é difícil, eu não estou minimizando o mal, de forma alguma, mas nós podemos ainda olhar para essa situação e falar: nós temos uma coroa de glória reservada no céu para mim. Eu vivo ainda num mundo difícil, mas eu ainda vivo num mundo novo, num mundo por vir, que está dentro de mim. Pedro está dizendo, agora no verso 7, que o sofrimento do teste, esses testes que nós passamos, ele produz duas coisas. Veja o verso 7. Para que essas provações, ele está falando de provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Meu irmão, tem dois motivos pelos quais você passa problemas, você sofre como cristão, como crente, e eu não estou falando sofrer por causa de pecado. Se você amanhã roubar um banco, e você for preso, você não vai falar: eu estou sofrendo por causa de Cristo. Não, você está sofrendo por causa do seu pecado. Mas quando você mantém a sua vida como crente, onde você trabalha, onde você estuda, na sua família, você vai ter problemas por causa disso também, você vai sofrer por causa disso. Esse sofrimento pelo qual você passa, essas restrições de uma vida que está morrendo, ela tem dois motivos. Primeiro, purificar a sua fé, tornando a sua fé mais preciosa.
Os irmãos mais velhos sabem disso melhor do que eu. Quando você olha para trás e você vê um monte de dificuldade que você já passou na vida, você fala, como é que eu consegui passar por aquilo tudo? Como é que eu passei por aquele momento de trevas na minha vida? E você percebe que foi naqueles momentos que Deus trabalhou mais a sua fé e fez a sua fé crescer. E a sua fé se fortaleceu. E você hoje tem uma fé mais forte do que você tinha 1 ano atrás. Porque as tribulações na vida do crente, elas servem para fortalecer a nossa fé. É isso que o verso 7 está dizendo. Confirmado o valor da vossa fé, ele está mostrando assim, está vendo? A sua fé tem valor. Muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. Você sabe como é que eles obtêm o ouro, né? Samuel sabe porque ele vem das Minas Gerais, a terra do ouro, ou pelo menos antigamente era. Você, para obter o ouro, você tem que aquecer, você tem que esquentar muito aquela mistura de pedra com impurezas, para você tirar o ouro puro. Esquentar é a figura que o apóstolo Pedro está usando para as nossas dificuldades, as nossas tribulações, o nosso sofrimento. Às vezes você parece que a tua vida está passando por um grande fogaréu. Rapaz, Deus está me provando, Deus está me queimando, Deus está me provando do fogo. É para fortalecer a tua fé. Mas você poderia perguntar assim, mas Senhor, não tem um caminho mais fácil, não? Não tem um caminho mais tranquilinho, não? Será que não poderia ser mais suave? Não, porque é assim que você vai deixar de confiar em você mesmo, para confiar em Deus, porque senão a gente tem uma tendência inata, eu e você, de confiarmos em nós mesmos. É como se fosse um programa de computador que a gente já vem instalado em nós. Como é que chama, Rogério, aquele programa que já vem em nós? Como? Eu não entendi o que ele falou não, mas é coisa técnica. Aquele programa que já vem com o computador. A gente já vem assim, por causa da nossa natureza pecaminosa. A gente tem uma tendência de confiar em nós mesmos. Segundo motivo, redundar em glória e louvor a Cristo, quando Ele se revelar. É o que fala o final do verso 7. E também em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus voltar e Ele ver a nossa fé, os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, e nós vamos nos alegrar, e essa alegria que nós vamos ter, vai redundar em glória para o próprio Senhor Jesus Cristo. A alegria que nós temos nas próprias tribulações. Verso 8, finalizando. Ele diz assim, como ele terminou o verso 7 falando de Jesus Cristo, ele no verso 8 começa, ou continua, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Ele está falando do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo sofreu, meu irmão, muito. Não só o sofrimento físico, emocional naquela cruz, de ser abandonado, mas o pior sofrimento que ele teve foi o sofrimento espiritual. O sofrimento de carregar o nosso pecado. O sofrimento de estar morrendo pelo meu e pelo teu pecado. O sofrimento de estar levando sobre si toda a ira de Deus, o Pai, que era para ser sobre mim e sobre você. Ele recebeu sobre si. Esse foi o maior sofrimento dele. Todo o sofrimento físico dele foi atroz, terrível. Eu talvez não aguentaria a primeira chicotada. Morreria talvez ali. Ele era um homem forte. Ele era um construtor, ele trabalhava com madeira, com pedra. Ele era um homem forte. Para aguentar o que ele aguentou, ele tinha que ser um homem muito forte. Emocionalmente, ele era o homem mais equilibrado que o mundo já viu. E mesmo assim, ele sofreu emocionalmente dores que eu e você não aguentaríamos.
Às vezes, quando uma pessoa não cumprimenta a gente, porque talvez não viu a gente fica chateado. Imagina você ser abandonado por todos os seus amigos pelos quais você deu a sua vida, amou durante 3 anos. A gente não é muito melindrado não, meu irmão? Mas a pior coisa, o pior sofrimento foi ter recebido do Pai o abandono. Deus meu, por que me abandonaste? Carregar os pecados de toda a igreja, de todos nós, meu e seu, foi a pior parte. Ser julgado, punido, sentir o drama do inferno, foi isso que ele sentiu ali, que era reservado para mim e para você. Muito sofrimento, muito sofrimento. Eu e você nunca vamos chegar nem próximo disso, nunca, nunca. Mas o apóstolo Pedro está dizendo nesse verso 8, que o sofrimento nos aproxima do próprio Cristo. O nosso sofrimento nos identifica com Ele. E o nosso sofrimento nos faz amá-lo pela fé. O sofrimento, meu irmão, ele pode fortalecer a alegria por causa da nossa identificação com o Senhor Jesus Cristo. Você consegue entender? Quando o Novo Testamento fala para mim e para você assim, suportai-vos uns aos outros. Às vezes eu e você olhamos para esse texto assim, meio fora de contexto, e a gente fala assim, difícil isso, hein, Senhor? Rapaz, tem um camarada lá no meu trabalho que é difícil de suportar. Até na igreja tem um fulano lá que é difícil. É difícil. Mas quando você olha para essa realidade, quando você olha para o Senhor Jesus, não fica tão difícil. Porque você olha para você mesmo. E você percebe que o Senhor Jesus carregou a mim e a você. Ele carregou cada um de nós. Ele morreu por mim e por você. Concluindo. Escatologia, que é uma palavra estranha, que é o estudo das últimas coisas, é o futuro e o passado alimentando a alegria do crente no presente. Você quer ter uma vida alegre hoje, meu irmão? Como consequência da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, independente da tua segunda-feira, do dia de amanhã? Olhe para essas realidades. Não só olhe, medite nessas realidades. Ore em cima dessas realidades. Procure viver em cima dessas realidades. E você vai ter uma segunda-feira suave, tranquila. Aconteça o que acontecer. O futuro, o novo céu, não é algo a ser esperado apenas, não. Mas algo que, de certo modo, precisa ser vivido hoje. Não adianta eu ficar esperando em berço esplêndido um futuro que chegará. Porque o futuro já chegou. O reino de Deus está entre vós, disse o Senhor Jesus Cristo. O reino de Deus, os valores do reino, já estão à nossa disposição. Nós somos criaturas do futuro vivendo no presente. Se você esquecer tudo que eu falei hoje, não esqueça disso. Você é uma criatura do futuro vivendo no presente. Você é uma criatura do futuro vivendo no presente. No passado, a cruz e a ressurreição do Senhor Jesus está a garantia do nosso futuro. Aleluia! O Senhor Jesus Cristo vive. Oremos. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Aleluias! Glórias, glórias e glórias ao teu nome. Pai, a tua palavra é o melhor tesouro que nós temos.
o que nós temos de mais precioso é a tua salvação. Obrigado por esta tão grande salvação. Obrigado porque o Senhor é um Deus que trabalha para nós, os eleitos. Nós somos escória para este mundo, mas nós somos os teus príncipes. Somos amados pelo Senhor, queridos pelo Senhor, e o Senhor tem conservado coisas enormes a nosso respeito. Por isso nós nos alegramos na tua palavra. Por isso, ó Deus, nós podemos interpretar o mundo e as dificuldades que teremos, e não precisamos viver distantes do mundo, não precisamos viver alienados do mundo, não precisamos viver fugidos do mundo. Nós podemos viver neste mundo, mas com os olhos de uma nova criatura do céu. Louvado seja o teu nome. Obrigado, ó Deus, porque aquela ressurreição, ela trouxe coisas extraordinárias para nós hoje, no presente. Por isso nós nos alegramos hoje. Por isso hoje nós dizemos aleluia, louvado seja o teu nome, porque o Senhor ressurgiu dentre os mortos. Glórias, glórias e glórias ao nome do Senhor Deus. Nós oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém.